Olá pessoal, bem-vindos à nossa continuação do nosso curso de vida cristã. E nós temos estudado já alguns aspectos que falam da base da nossa fé, daquilo que a Bíblia chama dos princípios elementares da fé cristã, não é verdade? E dentro dessa continuação, nós queremos entrar nesse módulo em algo muito específico, algo que nós chamamos da nossa declaração de fé como Igreja Batista do Ministério Restauração. Você que está chegando agora para fazer parte desta família, você que vai ser batizado, aclamado, você que está fazendo curso de vida cristã para caminhar junto conosco, é muito importante que você entenda ou saiba aquilo que nós cremos. Qual que é a nossa declaração de fé? No que é que nós cremos? E que com certeza isso vai ser uma edificação para a tua vida e que também será a sua declaração de fé a partir de agora. Então, eu quero compartilhar com você alguns pontos que fazem a nossa declaração de fé. A primeira declaração que nós, como igreja, como povo da restauração, nós fazemos é a seguinte declaração: olha, a Bíblia é a única palavra divina de autoridade. Essa palavra ela é inspirada, infalível, e ela é o padrão para testar qualquer revelação, orientação ou direção pessoal. Olha que declaração forte é essa. Nós cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é a única palavra divina de autoridade, inspirada, infalível, e é o padrão para testar qualquer revelação, orientação ou direção pessoal. Todos os ensinos que nós temos nas Escrituras são corretos e verdadeiros. Todos. Nós cremos na palavra do Senhor na sua essência, em todo o que está escrito como sendo palavra revelada de Deus. É a palavra de Deus dada aos homens, às pessoas, né? A revelação de Deus está na sua palavra e nós cremos como ela está escrita. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos onde a Bíblia diz que esta palavra é a palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo de número 13, está escrito assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que creem. Então, esse texto diz que acolhesse a palavra de Deus como ela é, ou seja, acolhesse a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. E quando nós acolhemos a palavra de Deus como sendo a palavra revelada de Deus, ela vai trazendo edificação para nós. Essa palavra, ela traz edificação. Essa palavra, ela promove a vida de todo aquele que crê. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus para fazer isso. Então a palavra de Deus, por isso que ela não volta vazia, porque a palavra ela é inspirada por Deus para fazer algo. E quando alguém recebe a palavra como sendo a palavra de Deus, essa palavra ela produz os efeitos. Olha que coisa tremenda. Isso. Então, nós como Igreja Batista do Ministério Restauração, nós recebemos a palavra. Gênesis a Apocalipse, nós declaramos que esta é a palavra infalível de Deus. É a palavra que tem o poder para transformar todo aquele que se dispõe a crer nela. A palavra do Senhor também nos diz, por exemplo, em 2 Pedro, no capítulo de 1, e nos versículos de número 20 e 21,
diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particulares, porque jamais foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Então, a Bíblia deixa claro que essa palavra foi escrita por homens, inspiradas por Deus, para cumprir o propósito de Deus. E é isso que a Bíblia é. Existem muitos críticos da Bíblia, sempre existiram muitos críticos da palavra do Senhor. E sempre vão existir aqueles que são os opositores, que tentam desacreditar o que a Bíblia diz, ou tentam tornar alguma coisa das Escrituras de forma relativa. Mas a Bíblia, ela deixa claro que essa palavra, ela é inspirada, é a palavra inspirada de Deus e é digna de toda aceitação. A palavra do Senhor diz, lá em Salmo 119, versículo 105, um texto muito conhecido, que diz que essa palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esta é a palavra de Deus. E sabe, queridos, que inclusive nós entendemos pela própria palavra que se nós não recebermos dessa maneira, não tem como agir em nossas vidas, porque Deus age através da sua palavra. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, que é ao que move a mão de Deus, a fé, onde a Bíblia diz que o justo vive pela fé, e Romanos 10, 17 diz que essa fé só vem por ouvirmos a palavra de Deus. Então, sem ouvir a palavra de Deus, uma pessoa ela pode acreditar em muitas coisas, mas fé em Deus nós só temos quando nós damos crédito à palavra de Deus. Então, nós como igreja, nós como povo da restauração, nós declaramos que de Gênesis a Apocalipse, nós temos a infalível palavra de Deus, a palavra que é digna de toda a aceitação. Ok? Alguns críticos, claro que nesse nosso módulo, onde nós vamos falar sobre o que nós cremos, nós temos que falar de uma forma assim, não tão extensa, não tão detalhada. Nós não teríamos tempo para nenhum módulo só. Nós temos um curso que vocês todos são convidados a fazer ele conosco, que é o curso de princípios da fé, ou doutrinas da fé. E nisso nós detalhamos cada um desses pontos um pouco mais. Nesse curso de vida cristã nós queremos apenas que você saiba do que nós cremos. Então, vamos detalhar só um pouquinho cada um desses pontos. E isso é muito importante. Mas ainda falando da palavra de Deus, alguns teólogos modernos, eles têm questionado os 11 primeiros capítulos da Bíblia, como talvez não podendo ser interpretados literalmente, não sendo talvez podendo ser interpretado como eles realmente foram escritos. Mas nós cremos que a Bíblia, de Gênesis ao primeiro capítulo, até o último capítulo de Apocalipse, é a infalível palavra de Deus. Aí assim tem que ser. Jesus, por exemplo, ele fez menção de textos referentes ao começo da Bíblia, a Gênesis, e como sendo textos literais. Por exemplo, Jesus disse que a vinda do Filho do Homem seria conforme tinha acontecido nos dias de Noé. Agora, se os dias de Noé não foram literais, então haveria um sério problema com respeito a essa declaração de Jesus. Não é verdade? E assim por diante. Mas o que nós queremos que você entenda agora, que você crê que nós, como igreja, nós pegamos a palavra de Deus e temos reverência a esta palavra, nós amamos a palavra de Deus e defendemos ela como sendo a infalível palavra de Deus, a qual nós podemos e devemos dar todo o crédito, porque esta palavra, ela não falha. Amém? Segunda declaração nossa, é uma declaração também muito forte, que diz assim: nós cremos que há um só Deus, Senhor do universo, eternamente existente em 3 pessoas. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, nós cremos na Trindade.
Nós cremos que existe um só Deus, Senhor do universo, eternamente existente, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Essas três pessoas se constituem um só Deus, o mesmo em natureza, iguais em poder e glória. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós queremos enfatizar isso, porque infelizmente existem muitas seitas e até mesmo alguns grupos que se denominam de cristãos, né, que eles negam a Trindade, negam essa declaração tão forte nas Escrituras. E alguns, usando um argumento muito fraco, dizem assim: mas aonde está a palavra Trindade na Bíblia? E é verdade que não existe a palavra Trindade na Bíblia. Não existe a palavra Trindade. O que existe é a revelação da Trindade em todo o contexto das Escrituras. O termo Trindade é um termo usado para nós declararmos isso, para nós falarmos desta manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, nessa Trindade, nenhum é antes ou depois do outro. Ninguém é maior ou menor do que o outro. Mas todas as três pessoas da Trindade são juntamente coeternas e coiguais. De tal modo que em todas as coisas foi dito, e assim é a nossa declaração, que há unidade na Trindade e a Trindade na unidade igualmente devem ser adoradas. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo Deus. O primeiro texto que eu quero ver com vocês é 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, veja só, esse primeiro versículo fala aqui, não tem a palavra Trindade, mas nós temos aqui de uma forma muito clara: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. E de uma forma muito clara, falando do Deus Pai. Em João, capítulo de número 5, versículo de número 20, esse é um texto muito interessante, porque em 1 João capítulo 5, versículo de número 20. Esse versículo é um versículo que algumas seitas, alguns grupos religiosos, tipo Testemunho de Jeová, eles simplesmente desconsideram, porque deixa de uma forma muito clara a revelação de Jesus como Deus. Olha o que está escrito. 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esse texto das Escrituras deixam claro que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus. Ele é Deus e nele temos a vida eterna. Então, nós temos textos nas Escrituras que deixam claro que o Pai é Deus, que Jesus é Deus, e podemos ler textos como de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nos versículos de número 3 e 4 está escrito assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder?
Agora olha como é que termina o versículo. Diz assim: como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Então, o versículo 3 fala que ele mentiu ao Espírito Santo, e terminando o versículo 4, ele deixa claro que ao ter mentido para o Espírito Santo, ele mentiu para Deus. Então, é um dos textos também que deixam claro a pessoa maravilhosa do Espírito Santo como sendo Deus. Alguns textos mostram também as três pessoas, falam das três pessoas da Trindade. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem a palavra Trindade, mas é a definição para essas três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 14, está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Mais uma vez, aqui nós temos, nas páginas das Escrituras, a presença da Trindade. Em alguns lugares, o Deus Pai é se referido apenas como Deus, e nós temos de forma clara em outros textos, se referindo a Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo como sendo Deus, ao Espírito Santo como sendo Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 16, é um texto muito conhecido, é o texto que fala quando Jesus ele foi batizado por João Batista. E diz a palavra do Senhor assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho muito prazer. Então, Jesus estava ali sendo batizado por João Batista, o Espírito vem sobre ele, revestindo ele para o seu ministério aqui na terra, e do céu o Pai brada: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, queridos, nós já vimos essas duas declarações de fé. Dentro das nossas declarações, nós já vimos duas, e eu quero entrar na terceira declaração agora com você, que é que Deus criou as pessoas à sua imagem, conforme a sua semelhança. E aqui também nós temos uma declaração que nós enfatizamos, segundo as Escrituras: Deus criou as pessoas conforme a sua imagem e semelhança. Nós cremos exatamente assim como as Escrituras nos dizem. Em Gênesis capítulo 1, nos versículos de número 26 e 27, está escrito assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós temos origem em Deus, fomos feitos por Ele na sua imagem e semelhança, conforme sua imagem e semelhança. Nós não cremos que nós viemos de um processo evolutivo. E infelizmente existem até mesmo hoje teologias que diz que Deus ele criou o homem a partir de um processo evolutivo, querendo misturar as coisas. Não, nós cremos conforme está escrito na palavra do Senhor, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 5, versículo 1 está escrito: esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez.
Nós sabemos, claro, pela palavra do Senhor, e vamos entrar nesse ponto daqui a pouco, né, que o pecado, ele realmente trouxe um grande prejuízo àquilo que foi, como Deus criou o homem, como Deus nos criou. O pecado, ele atrapalhou, ele prejudicou, ele roubou o homem. Mas nós fomos criados e somos a imagem e semelhança de Deus. E vários textos bíblicos deixam claro isso. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Em Tiago capítulo 3, versículo 9, também está escrito assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Aqui em Tiago capítulo 3, ele está falando do poder da língua, da boca, e que nós devemos usar para abençoar. Mas ele está dizendo que as pessoas, de uma forma geral, usam a língua tanto para bendizer ao Senhor e Pai, mas também para amaldiçoar os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor deixando claro que nós fomos feitos à semelhança de Deus. Isso é muito importante. E nós vamos falar agora da nossa quarta declaração de fé. Ok? Então, nessa quarta declaração nós dizemos o seguinte: a divindade, nós cremos na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, seu nascimento virginal, a sua vida perfeita e sem pecado. Nós cremos nos seus milagres, na sua morte vicária e expiatória através do derramamento de seu sangue. Nós cremos na sua ressurreição corporal. Nós cremos na sua ascensão ao céu à direita de Deus o Pai. E nós cremos no seu retorno pessoal e visível em poder e glória. Então eu quero repetir essa declaração de fé relacionada ao Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, no seu nascimento virginal, na sua vida perfeita e sem pecado. Nós cremos nos seus milagres, nós cremos na sua morte vicária e expiatória, através do derramamento do seu sangue lá na cruz. Nós cremos na sua ressurreição ao terceiro dia. Nós cremos na sua ascensão aos céus, à direita de Deus o Pai. E nós cremos no seu retorno pessoal e visível em poder e glória. Nós fazemos a nossa declaração de fé em relação à vinda e à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa quinta declaração de fé diz o seguinte: nós cremos que todas as pessoas são pecadores perdidos. E o sangue de Jesus Cristo é o único meio de purificação de pecados. A salvação só acontece através do arrependimento do pecado e da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a nossa declaração em relação às pessoas. Nós cremos que todas as pessoas, independentes de como nós naturalmente podemos ver essas pessoas. Algumas pessoas falam assim: a pessoa lá ela é tão boa, só falta se converter. Então, nós cremos que isso é uma necessidade para todas as pessoas, não importa o quão boa uma pessoa seja. A Bíblia deixa claro que todas as pessoas são pecadores perdidos, ou seja, por causa dos seus pecados estão condenadas. E todas elas precisam desesperadamente da purificação dos seus pecados. E isso só acontece através do arrependimento dos seus pecados e da aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador, como nosso Salvador.
Em Romanos capítulo de número 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Isso inclui a mim, vocês, a todas as pessoas. E nós cremos que é exatamente assim. Em Atos capítulo 3, versículo de número 19, está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, diz a palavra do Senhor. Ok? Então, todas as pessoas pecaram e precisam se arrepender. E essa declaração, ela é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas, muitas igrejas, melhor dizendo, elas acreditam em predestinação. Em qual predestinação eu estou me referindo aqui? A uma predestinação fatalista. Algumas pessoas, algumas igrejas, defendem uma teologia que elas acreditam que algumas pessoas, elas foram criadas para irem para o céu e outras para ir para o inferno. Ou então, dizendo de uma forma diferente, alguns creem que todas as pessoas pecaram e Deus decidiu salvar algumas. E isso estaria dentro de uma escolha de Deus. E não é assim que nós, como Igreja Batista do Ministério de Restauração, como nós cremos, não é essa a nossa declaração de fé. Nós cremos que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, como nós falamos ainda há pouco, e nós cremos que todos pecaram, e todos igualmente precisam da glória de Deus, precisam se arrepender, se converter e serem redimidos dos seus pecados. E que isso só pode acontecer através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas que isso acontece para todo aquele que crê. A palavra do Senhor deixa claro que Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Um dos textos que falam isso de forma clara, aliás, só em Ezequiel, esse texto ele é repetido, mas em Ezequiel capítulo 18, versículo de número 23, o Senhor Jesus, Deus falando assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta de seus caminhos e viva? Então, qual o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todas as pessoas se convertam e possam experimentar a salvação. Alguns adeptos da teoria da predestinação, eles dizem assim: não, mas se fosse assim, Deus não poderia, então, uma vez que a pessoa é salva, ela não poderia perder a salvação. Ou então, como que fica se uma pessoa ela é salva e depois ela deixa de ser salva, se ela desiste, já que é a vontade da pessoa e não é a vontade de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio, e o desejo de Deus é que todos nós possamos escolher o caminho da vida. Mas há um texto muito interessante em Êxodo capítulo de número 32, conta a história de quanto Moisés estava intercedendo pelo povo, a qual eles tinham se rebelado de forma tão dura com Deus, que Deus havia rejeitado aquele povo. E Moisés intercedendo pelo povo, Moisés diz assim: perdoa o pecado deste povo, você não risca o meu nome do teu livro. E no versículo de número 33, o Senhor responde para Moisés assim: então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a questão de se é possível riscar e deixar de riscar, a Bíblia deixa muito claro em relação a isso, através desse texto. Então algo muito importante que nós precisamos entender é que a salvação, ela é oferecida, é a graça de Deus oferecida a todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo para que aquele que decidir crer nele seja beneficiado
por esse ato maravilhoso de Deus em alcançar toda a humanidade com salvação. Mas isso só é possível quando nós entregamos a nossa vida, nos arrependemos. O arrependimento, ele perde até o sentido dentro de um contexto de predestinação. Se a pessoa já foi predestinada para ir para o céu, por que ela tem que se arrepender? Qual é a necessidade de arrependimento se ela já foi, se já faz parte dela a salvação, já está certa que ela vai para o céu? A verdade é que todos nós pecamos e todos nós precisamos nos arrepender, e quem se arrepender e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é salvo. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há purificação de pecados no sangue de Jesus, há perdão em Jesus Cristo, há sim salvação para todo aquele que crê. Mas a salvação só é possível quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E isso é muito importante, e eu quero entrar agora na próxima declaração de fé. E nesse nosso sexto ponto, nós vamos falar então que a nossa declaração de fé é: Jesus Cristo salva da morte eterna, transforma o caráter, liberta das opressões malignas, cura o físico e as emoções, batiza com o Espírito Santo, e todos os aspectos do seu ministério estão disponíveis à igreja hoje. Isso também é uma declaração muito importante, é uma declaração que nós fazemos em alto e bom som, que nós cremos que Jesus Cristo, ele salva da morte eterna, e já falamos isso, salvação somente através do arrependimento, né? De crer e se arrepender em Jesus Cristo. Mas também nós, na nossa declaração de fé, nós enfatizamos que Jesus Cristo, ele transforma o caráter. Ele transforma o caráter. Há um crescimento, a salvação do nosso espírito, e todo aquele que é salvo, ele deve experimentar, deixar que a obra de Jesus Cristo transforme o seu caráter. Também nós cremos que Jesus Cristo, ele liberta das opressões malignas. E falando isso, nós não declaramos que nós cremos naquilo que está escrito a respeito da obra do maligno, do adversário. Em João 10:10, o Senhor Jesus disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E nós vemos de uma forma muito clara Jesus falando da necessidade de nós expelirmos demônios, falarmos novas línguas, né? Diz a palavra do Senhor. Então, nós cremos que todas as pessoas têm em Jesus Cristo, na obra que foi feita em Jesus Cristo, nós temos a libertação das opressões malignas. Também nós cremos nos milagres, na cura física. Nós cremos que o Senhor Jesus, ele nos garantiu isso lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura para mim, a cura para você, nós devemos ministrar isso na vida uns dos outros. Quando é ministrado, você deve receber, você deve crer nisso, porque é obra. Nós não cremos como algumas igrejas, alguns lugares creem, que as manifestações de milagres eram para a época dos apóstolos, era apenas para um contexto da igreja primitiva. Nós cremos sim que a obra do Senhor Jesus Cristo, ela opera igualmente nos dias de hoje. Então a cura no físico, a cura nas emoções, a cura em todas as áreas da nossa vida em Jesus Cristo. E também que ele batiza
com o Espírito Santo. E todos os aspectos do seu ministério estão disponíveis para a igreja, estão disponíveis para mim, para você, para nós hoje, é para nós hoje. Então eu quero repetir essa declaração de fé. A nossa sexta declaração de fé é a seguinte: nós cremos que Jesus Cristo salva da morte eterna, transforma o caráter, liberta das opressões malignas, cura o físico e as emoções, batiza com o Espírito Santo, e todos os aspectos do seu ministério estão disponíveis à igreja hoje. Ok? Isso é muito importante. A respeito do batismo do Espírito Santo, nós vamos ter um momento, um módulo só para falar sobre isso. Então eu não vou me deter aqui agora. E nós vamos passar para a nossa sétima declaração de fé. Nós como igreja, nós como Ministério Restauração, com essa família, com essa identidade, nós declaramos o seguinte: nós cremos que o crente, todo cristão, todo aquele que crê em Jesus Cristo, é templo do Espírito Santo, por cuja habitação o cristão é santificado e capacitado a viver uma vida santa, levando Deus a sério em sua vida diária. E que o batismo com o Espírito Santo, de acordo com o livro bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4, nós cremos que isso está disponível hoje a todos os crentes que desejam recebê-lo, ok? Então, nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, como eu acabei de falar ainda há pouco, né? Nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo no modo à parte. No entanto, nós já queremos também deixar claro que a presença do Espírito Santo em nós, nós cremos que a presença do Espírito Santo em nós nos capacita a andarmos em santidade. Nós somos capacitados pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Deus Espírito Santo habita em nós e Ele nos capacita a levar Deus a sério. Nós cremos que aceitar a Jesus não é apenas uma declaração de um momento onde a pessoa volta a viver naquele contexto de vida que ela vivia antes. Não. A palavra do Senhor diz, quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, tudo se faz novo. E a presença do Espírito Santo em nós, que nos faz uma nova criatura, também nos capacita a viver uma nova vida para a glória de Deus. Ok? A nossa oitava declaração de fé é a seguinte: nós cremos que Deus é o Criador e o dono supremo de todas as coisas. E Ele deu às pessoas a autoridade e a responsabilidade de mordomos de suas posses. Então nós cremos que Deus, Ele é o Criador, Ele é o dono supremo de tudo. A palavra do Senhor diz que a terra pertence a Deus. A terra pertence a Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, porque Deus deu a autoridade para que o homem governasse o que ele havia criado. Mas o homem, ao pecar, ao deixar de ouvir a voz de Deus, e se Satanás, no maligno, né? O homem, então, o governo, o sistema desse mundo está contaminado pelo pecado, está nas mãos do maligno. Um sistema maligno neste mundo, mas Deus continua sendo dono, soberano sobre todas as coisas. Por isso, vai chegar um dia, todo o mal, né, vai tirar, o inimigo será lançado nas profundezas, e todas as pessoas acabaram, inclusive, tendo que justificar o que fizeram com aquilo que Deus, o Criador. E nós somos mordomos de Deus. Nós temos o privilégio de administrarmos aquilo que Ele confiou a nós. O que nós temos, na verdade, não é nosso. Devemos administrar com temor. A palavra do Senhor deixa muito claro que antes de uma pessoa entregar a sua vida para Jesus,
muito embora ela pense que as coisas são delas, a Bíblia diz que todas as pessoas estão debaixo de uma influência maligna. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entregamos e reconhecemos que tudo que somos e temos é dele. E aí passamos a administrar com temor e tremor diante dele, reconhecendo que nós temos o privilégio de administrar o que ele tem confiado a nós. E nós, como administradores fiéis, vamos prestar contas àquele que é o Senhor de todas as coisas. Isso é muito importante. E aqui entra uma palavra também muito oportuna, dizendo que quando nós somos convocados pelas Escrituras a entregarmos o nosso dízimo, aprendemos pelas Escrituras a entregarmos o nosso dízimo, o dízimo é um ato de fé, onde nós reconhecemos que tudo que nós temos é dele. Entregamos a 10ª parte, o dízimo quer dizer a 10ª parte, com a conscientização de que tudo que nós temos pertence a ele. O dízimo é coisa da lei. Não, o dízimo não é coisa da lei. O dízimo começou com Abraão, que é chamado na palavra. A palavra do Senhor diz em Hebreus que Abraão, pela fé, entregou o dízimo. O dízimo então, é um ato de fé. E isso foi respaldado por Deus na lei, aonde as tribos deveriam entregar o seu dízimo, reconhecendo a figura do sacerdócio, que prefigurava o Cristo que havia de vir. Então, o dízimo é uma declaração de fé, aonde na nossa declaração nós dizemos que tudo que nós somos e tudo que nós temos pertence a Deus, e nós, como mordomos, estamos administrando para Ele. E a palavra do Senhor nos diz lá em Malaquias, então, que por causa disso, Ele repreende o devorador, porque quando nós temos a conscientização de que tudo que nós temos pertence a Deus, e no ato de fé, nós entregamos nosso dízimo ao Senhor, para que isso possa ser uma realidade em nossa vida, a Bíblia diz que Deus mesmo repreende o devorador, e Ele abre as janelas do céu, e Ele vai nos abençoar mais. Por quê? Não é troca, é porque nós entendemos o princípio, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele, e nós somos administradores, que devemos ser mordomos fiéis para entregar aquilo que é dele. Amém? Então isso é muito importante, é o nosso 8º ponto, e agora nós vamos dar continuidade, vendo então a nossa 9ª declaração de fé. Nós estamos aqui já na reta final, nós separamos 10 declarações de fé, que é a totalidade daquilo que nós temos colocado como alicerce, onde nós temos edificado a igreja no nome do Senhor Jesus Cristo, temos colocado como os alicerces, a base da nossa fé. E a 9ª declaração, então, é que nós cremos no arrebatamento da igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e isso precedendo o governo do anticristo. E antes de eu falar um pouquinho sobre essa declaração, eu quero ler a próxima, que também está de uma certa forma interligada, e nós vamos fazer eu quero fazer uma consideração também com respeito a esses pontos, lembrando que eu disse que nós estamos passando de uma forma bem objetiva, dando um panorama geral, cada um desses pontos que nós estamos declarando aqui é alvo realmente de nós meditarmos muito tempo, aprendermos muitas coisas, mas você, eu tenho certeza que está entendendo de uma forma geral. A nossa 10ª declaração, ela é a seguinte: nós cremos na ressurreição dos mortos, tanto dos salvos para a vida eterna, como dos perdidos para a condenação eterna. Então, a nossa 10ª declaração, ela está também bem ligada à declaração anterior. A nossa 9ª declaração nós cremos no arrebatamento da igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, isso precedendo o governo do anticristo. Então, alguns aí que já
estão um pouco mais familiarizados com alguns termos escatológicos, nós somos da linha pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que a igreja será arrebatada, né, antes que o anticristo comece a governar na terra. E nós cremos que com os sinais que nós temos, tanto com respeito a Israel na sua terra, como os sinais que Jesus disse que estariam acontecendo, como mostrando que a sua vinda estava próxima, bem como a globalização. O mundo está preparado para receber um governo único, um governo mundial, e nós cremos que será o anticristo. E isso nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão mostrando que provavelmente isso não vai demorar. Isso quer dizer para nós que o arrebatamento da igreja está próximo. Então nós cremos no arrebatamento da igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e isso precedendo o governo do anticristo, bem como também nós cremos na ressurreição dos mortos, tanto dos salvos para a vida eterna, como dos perdidos para a condenação eterna. Alguns chavões, né, que são ditos aí já há muitos anos, muito tempo, as pessoas gostam de dizer assim: eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, eu vou para o céu, né? Outras pessoas têm também aquelas frases muito bonitas que dizem: Deus é amor, e no final das contas o amor de Deus vai superar tudo. Isso tudo não é bíblico, não é verdade. A palavra do Senhor deixa muito claro que vai ter o arrebatamento, a igreja será tirada daqui. A palavra arrebatar quer dizer ser tirado com força, com violência, de ímpeto. Então a igreja será tirada daqui. O Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais, é o mesmo poder que habita em nós, porque é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo que habita em nós, e nós seremos transformados pelo poder do Espírito Santo, e nós seremos levados para encontrarmos com o Senhor nos ares. E quando o Espírito Santo sair com a igreja, sair com os santos da terra, o caminho estará totalmente liberado, porque a palavra do Senhor diz que ainda há aquele que o detém, né? Enquanto o Espírito Santo estiver atuando na igreja, não tem como o iníquo, não tem como o anticristo exercer o governo que ele quer exercer na terra. No entanto, nós entendemos que a palavra do Senhor nos ensina que isso está muito próximo para acontecer, ok? Então, é tempo de nós realmente nos prepararmos. E dentro desses dois pontos, alguns textos bíblicos, só para nós encerrarmos esse momento. Eu creio que são textos bíblicos muito importantes para nós refletirmos nisso. 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo de número 50 para vocês. Diz assim: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Oh, glória! E nós cremos que isso está próximo. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Oh, glória! Queridos, isso é o que a palavra do Senhor diz. No momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo, este corpo mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E para estarmos para sempre com Ele. Quem tiver partido, quem morreu na fé,
do Messias, em Jesus Cristo, né? Esses a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorificado para se encontrar com o Senhor. Depois nós, quem estiver vivo por ocasião deste evento maravilhoso, esse evento mais extraordinário da história da humanidade, serão transformados, no abrir e fechar de olhos, e aí nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Isso é o que a palavra do Senhor diz, e é o que nós cremos como igreja. Nós cremos, nós não podemos ficar alheios a isso. Como diz a palavra do Senhor também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 e 14 em diante, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como também os demais que não têm esperança. Olha o que diz o versículo 14. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, oh glória, juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz, olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, nós devemos consolar nessa bendita e maravilhosa esperança que nós temos, né, no nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. E assim, nós terminamos essas 10 declarações de fé, né, onde nós, como Igreja Batista Ministério da Restauração, temos edificado. Essas são as doutrinas. E para encerrar esse momento, esse modo, eu quero dizer para você o seguinte: existe uma diferença entre aquilo que é doutrina e aquilo que é expressão de fé, a maneira como nós decidimos cultuar. Doutrina é isso que nós falamos e a qual nós não podemos mexer. As doutrinas, elas são bases bíblicas, aonde tudo aquilo que nós fazemos tem que estar motivado, respaldado, consolidado nessas verdades bíblicas. Existem outras coisas que não são doutrina, são expressões de fé, são a maneira como nós usamos para cultuar. Por exemplo, nós podemos usar algumas coisas como um chofar, tocar chofar. Nós usamos o chofar como sendo uma ministração para a igreja, né? Um despertar para a igreja, mas isso não é doutrina, né? Isso faz parte da expressão de fé, faz parte da nossa maneira de cultuar, né? Isso pode ter como pode não ter. Aquilo que é uma expressão de fé, né? Tem gente que fala, isso não pode, porque isso não está na Bíblia, certa coisa. Depende, se é uma coisa que nós usamos para apenas como uma expressão da nossa fé, para cultuarmos a Deus, né? Isso aí um dia pode ter, outro dia pode não ter, mas aquilo que é doutrina, isso é imutável e não pode ser infringido, isso não pode ser anulado, isso não pode ser desconsiderado. Doutrina é doutrina, né? Onde nós consolidamos a nossa fé, nós respaldamos tudo que nós fazemos, nós respaldamos nisso, ok? Então, tem muitas coisas que nós poderíamos usar, né? Como sendo coisas que de repente você poderia dizer assim, mas isso pode ou não pode? Depende. Se for uma expressão de fé apenas, se for apenas uma expressão de identidade, uma maneira de se cultuar, isso com certeza faz parte, pode ter e pode não ter. Então, continuando nesse módulo, nós acabamos de compartilhar com vocês sobre o que nós cremos. Qual que é a base de nós como Ministério Restauração? O que é que nós
temos como fundamento para a nossa fé cristã. Então nós demos um panorama geral, ali uma explanação geral. Eu tenho certeza que você vai querer inclusive se aprofundar em todos esses ensinos, em tudo isso que foi ministrado, porque realmente são declarações muito fortes. Nós vimos aqui de uma forma bastante superficial, mais uma declaração, né, do que nós cremos, para que você realmente, você que agora faz parte desta identidade, faz parte desse povo, então você sabe exatamente o que é que nós cremos. É isso aí que essa nossa identidade está em cima dessas declarações tão especiais da palavra de Deus, ok? E ainda para terminar esse modo, eu quero compartilhar com você que nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, nessa identidade que Deus tem nos dado, nós temos uma declaração de missão. Né? Nós temos de uma forma muito clara, né, diante da palavra do Senhor, o que é que nós fomos chamados para fazer. Qual é a nossa missão e qual é a nossa visão. E o texto, que é o texto a qual nós temos como texto base da nossa missão, né, é o texto, e da nossa visão, é o texto de Mateus, capítulo de número 28, que é o último capítulo do Evangelho de Mateus, e os últimos versículos, versículos 19 e 20, onde o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em cima desse texto, nós temos a nossa declaração de missão. Qual que é a nossa missão? Né? Como que nós colocamos essa missão em resposta ao ID do Senhor para nós? Então, a nossa missão, declaração de missão é a seguinte: ir aos perdidos com a revelação do Evangelho de Cristo, que pelo poder do Espírito Santo serão salvos, libertos, restaurados e capacitados com dons, irão trabalhar para Deus no Ministério Restauração. Olha que declaração interessante, que é a nossa declaração, nossa missão. Ir aos perdidos. Ir aos perdidos é a resposta ao ID de Jesus. Ir aos perdidos com a revelação do Evangelho de Cristo. Ir aos perdidos, portanto, com as boas novas de salvação. Crendo que pelo poder do Espírito Santo, nós vamos aos perdidos. Agora o Espírito Santo faz algo tremendo. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na vida, assim como tem trabalhado na minha vida, na tua vida. Quando nós vamos aos perdidos, o Espírito Santo, ele traz salvação, libertação, ele restaura e o que ele faz? Ele capacita para que eles, cheios da presença do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, possam também ser um canal para alcançar outros para Deus. Então, só recapitulando a nossa declaração de missão, né? Qual que é a nossa missão? Né? Você vai ter por escrito e é bom você se familiarizar. A nossa missão é ir aos perdidos com a revelação do Evangelho de Cristo, que pelo poder do Espírito Santo serão salvos, libertos, restaurados e capacitados com os dons, irão trabalhar para Deus nessa identidade do Ministério Restauração. Essa é a nossa missão, ir e alcançar os perdidos. E você faz parte desta missão agora. Nós somos um povo com uma identidade e com uma missão. Nós vamos alcançar os perdidos, glória a Deus. Qual é a visão? Qual é a nossa visão que nós temos em Deus? Nossa declaração, como que nós expressamos a visão que nós temos daquilo que Deus quer fazer conosco? Então a nossa visão é gerar um povo para Deus, com uma identidade ministerial própria, conhecida pela identificação de Igreja Batista do Ministério Restauração. Treiná-los para que cumpram com o seu chamado, segundo Efésios 4:11, fazendo com que esta visão se espalhe por todo o território nacional. O texto que nós lemos diz que nós devemos ir fazendo discípulo de todas as nações. E é claro que nós cremos que Deus,
Ele quer nos usar de muitas maneiras, né? A nossa declaração de visão hoje é de dizer: Deus, nos leva por todos os lugares desse Brasil, né? Que essa visão possa se espalhar por essa nação, né? Mas claro que estamos realmente dispostos àquilo que Deus quer fazer. À medida que nós pudermos alcançar outros lugares, né? Que se for da vontade do nosso amado Senhor, nós estaremos dispostos nas mãos dele para que isso se torne uma realidade. Então, a nossa visão, vamos aprender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a nossa visão, gerar um povo para Deus. E é interessante que esse é desejo do nosso coração. Nós sabemos que nós fazemos discípulos para Deus. Agora, nós geramos um povo para Deus dentro da identidade ministerial que Ele tem nos dado. Cada povo tem uma identidade ministerial, ou seja, a maneira como qual ele vive o chamado de Deus. Nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, temos uma maneira como nós respondemos, como nós vivemos ao nosso chamado, o nosso chamado em Deus, né? Então isso gera em nós, nos dá uma identidade. Então nós queremos gerar um povo para Deus dentro desta identidade. Queremos treiná-los, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer discípulos, ensinando eles a guardar as coisas, para que eles possam gerar outros discípulos e também ensinar a seguir a Jesus. Então, treiná-los para que cumpram o seu chamado em Efésios 4:11. E aí sim, nós vamos aumentando a equipe e cumprindo cada dia mais com o ID do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Olha, você pode contar com esse povo, você faz parte desse povo. Nós somos uma família que tem uma visão, uma família que tem uma missão. Nós estamos aqui, estamos focados nisso que é o nosso chamado em Deus. Nós estamos focados naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E não abrimos mão de você. Não abrimos mão de você nesse chamado. Não abrimos mão de você respondendo ao seu chamado. Não abrimos mão de você crescer na graça, na presença do Senhor e nos ajudando a cumprir com esse chamado até o dia que nós estivermos na presença dEle e pudermos nos alegrar com aquilo que Ele fez em nós e com aquilo que Ele fez através de nós. Contamos com você e pode contar conosco. Estamos juntos, amamos vocês e vamos nessa em nome do Senhor Jesus. Deus é conosco e se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe em o nome de Jesus.